Na primeira série de módulos, dissemos que o ponto inicial de todo desempenho máximo é a autoestima, o quanto você gosta de si mesmo, o quanto você se ama, o quanto você se aceita como um ser valioso e útil. A segunda parte do desempenho máximo, e eu penso que são os dois requisitos-chave, é a responsabilidade. Autoestima mais responsabilidade pessoal, uma reforçando a outra. E o que a autorresponsabilidade diz é que você é o arquiteto do seu próprio destino, é o mestre do seu futuro, é totalmente responsável por si mesmo, que tudo o que você é e sempre será é seu, e só seu. Você pode acreditar em um ser supremo, como eu, pode dizer que um poder superior é responsável, mas Deus ajuda quem se ajuda. E nesta vida terrena, você está no comando da sua vida. Você é quem determina o que acontece. Se você não gosta da maneira como as coisas estão, deve mudá-las. Mas não há como abandonar sua responsabilidade. Este tema é bastante controverso e, enquanto falamos nesta sessão, verá que é algo que precisa entender com clareza absoluta se quiser alcançar todo o seu potencial como ser humano. Agora, algo muito importante. Sabemos que começamos como bebês ao nascer. Vou escrever um B de bebê. E ao crescer, nos tornamos adultos. Aos 18 anos, nascemos com responsabilidade zero e conforme crescemos na adolescência, gradualmente temos mais e mais responsabilidade até o momento em que nos tornamos adultos, aos 18 anos. Se nossos pais nos criaram adequadamente, se nos prepararam, se nos encorajaram a confiar em nós mesmos, a tomar decisões, a pensar por conta própria e a planejar nossas vidas, então, aos 18 anos, legal, psicológica, moral e fisicamente, estamos prontos para assumir a vida. Mas, se nossos pais não nos prepararam para a total responsabilidade da vida adulta, ainda assim, a partir dos 18 anos, somos 100% responsáveis por nós mesmos pelo resto da vida. Nunca podemos fugir disso. Tudo o que acontece conosco é nossa responsabilidade, totalmente, sem exceções. O lema da pessoa realmente responsável é: se deve ser, será por mim. Como dizia Henry Ford, nunca reclame e nunca se explique. Em outras palavras, se você não gosta da forma como as coisas estão, é você quem deve mudá-las. E, se não estiver disposto a tomar decisões para mudá-las, então não reclame, apenas aceite. Homens e mulheres de verdade não reclamam das dificuldades da vida, ou as aceitam como são, ou fazem algo a respeito. Isso é tudo. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. É uma das coisas mais difíceis de entender, porque, quando somos crianças, somos totalmente dependentes. Crescemos com padrões de imitação ou respostas condicionadas, buscando a causa das coisas fora de nós mesmos. Se não tomarmos cuidado, continuaremos dependentes mesmo na vida adulta, ansiando pela falsa segurança da infância, aquele tempo em que alguém cuidava de tudo para nós: comida, roupas, casa, escola. E então crescemos, vamos à escola e os professores cuidam das coisas. E se não tivermos cuidado, entramos no mercado de trabalho e esperamos que os chefes cuidem de nós. Sempre é eles, sempre alguém de fora. Algo sobre o qual falarei depois é o autodesenvolvimento. A maioria das pessoas, tendo estudado em escolas públicas, pensa que a responsabilidade pela sua educação contínua é da escola. Se ninguém os ajuda, simplesmente não continuam aprendendo. Há ainda a diferença entre maturidade e imaturidade. Imagine que esta é a linha da vida, da infância à adolescência. Todo mundo chega a um ponto, mais cedo ou mais tarde, em que encontra um penhasco, o grande desfiladeiro. Este lado é o da imaturidade, da infância, onde dependemos dos outros e buscamos neles as soluções. Do outro lado está a terra da maturidade, e para alcançá-la, cada um de nós precisa dar um salto, uma grande decisão de deixar de ser criança e tornar-se adulto. Às vezes, isso acontece por imposição, outras vezes, de forma evolutiva, mas sempre precisamos decidir aceitar que estamos no comando da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas se estagnam nesse ponto.
casam-se para que o outro cuide delas, aceitam empregos esperando que o chefe resolva tudo, evitam responsabilidade, culpando os outros por tudo. Saúde, estrutura familiar, pais, etc. Não são responsáveis. Alguns até aceitam uma parte da responsabilidade, mas não tudo. Tentam pular o desfiladeiro em 2 saltos, e onde a maioria acaba? No Vale das Desculpas, a maioria vive ali dando desculpas em vez de fazer progresso. Existe até uma doença das desculpas, o hábito de justificar cada fracasso e limitação. É fatal para o sucesso. A pergunta essencial é: que desculpas eu uso para não avançar? Há uma história famosa de Tolstói. Ele e seus irmãos brincavam de encontrar uma caixa no jardim que continha todas as respostas da vida, desde que não pensassem num coelho branco gigante. Claro que ninguém encontrava a caixa, pois bastava ouvir a regra para já pensar no coelho branco. A pergunta é: qual é o seu coelho branco? O que surge na sua mente como desculpa quando pensa em uma mudança, um novo emprego, um desafio, melhorar algo na vida? Qual é a desculpa que surge? Sou muito jovem, muito velho, não tenho educação demais, não é o momento certo? Qual é o seu coelho branco? O que faz você se apegar à infância, à irresponsabilidade? Isso é crucial. Aceitar responsabilidade não é opcional. Muitos pensam: vou assumir um pouco aqui, um pouco ali. Mas não, aos 18, você é 100% responsável. Isso não é negociável. Se quiser realizar seu potencial, tem que aceitar a responsabilidade total. A palavra responsabilidade pode ser dividida em resposta e habilidade. Toda a vida é uma série de desafios. A diferença entre vencedores e perdedores não está nos problemas. Todos têm problemas. A diferença é como respondem. Um homem chamado Oswald Spengler escreveu sobre a teoria desafio-resposta. Civilizações crescem ou decaem conforme lidam com os desafios. Se respondem bem, crescem. Estudando 21 impérios, Spengler viu esse padrão. E nós, seres humanos, funcionamos igual. Crescemos conforme enfrentamos desafios sem desculpas. Grandes figuras da história, Einstein, Churchill, Lincoln, Roosevelt, cresceram porque enfrentaram os desafios de sua época. Se quiser enfrentar grandes desafios, comece com os pequenos. Aceite-os. Recuse desculpas. Siga em frente. Há 3 áreas da vida moderna em que isso é vital. Primeiro, a política. Muitos querem que o governo cuide deles como pais. Quanto mais você espera isso dos políticos, mais controle dá a eles. Mas nunca pode fugir da responsabilidade apenas do controle. Segundo, o sistema de justiça. Todo criminoso culpa outros. Só deixam a cadeia quando dizem: fui eu, sou responsável. Terceiro, a medicina. Muitos problemas de saúde têm causas comportamentais. Imagina se você estivesse numa ilha deserta sem médicos, como cuidaria de si mesmo? Vivemos numa sociedade em que todos dizem: não sou responsável, e querem que alguém seja. Mas lembre-se, você é livre para escolher suas respostas. Você decide como se sentir, que atitude terá ao acordar. Decide sua saúde pelo que come, sua vida financeira pelo esforço que dedica. E se quiser mudar, precisa começar assumindo total responsabilidade. Eu descobri isso aos 21 anos. Trabalhava na construção, sem carro, sem dinheiro, roupas velhas, só o ensino médio. Estava num apartamento gelado, sem passado e sem futuro. Me dei conta, se eu quisesse mudar aquilo, só dependia de mim. Foi assustador, mas libertador. Se eu conseguir te impactar com algo, que seja isso, o ponto de partida para alcançar as estrelas, para mudar sua vida, para grandes conquistas, é aceitar completamente uma responsabilidade incondicional. Se tem que ser, depende de mim. Se tem que ser, depende de você. A vida será, em grande parte, aquilo que fizermos dela. Inscreva-se no canal para mais conteúdo